Boa noite, pessoal, tudo bom? Aqui é o instrutor Paulo Silva e vamos realizar a correção do exercício o desafio que eu deixei para o pessoal da elétrica. E como ninguém postou, né? Eu vi que o pessoal tá bem interessado, né? Ninguém postou, eu vou fazer aqui a resolução aqui. Vou fazer a resolução aqui pra gente. Então o exercício proposto, esse circuitinho aqui, né? Que ele não tá nem em série nem em paralelo. Então tem que fazer a transferência de delta para estrela, entendeu? Porque o circuito aquele não tá nem em série nem em paralelo. Eu coloquei aqui pra gente aqui a fórmula, que é R1, né? RA. Então, só que é a fórmula do RA, do RB e do RC, né? E esse de 5 ohms aqui eu vou colocar como resistor R1. O de 10 aqui R2. E o de 20 R3. São os três resistores que devemos mexer, né? Porque aqui ele formou uma estrela, né? Você tem esse resistor aqui, esse aqui e esse aqui. E um ponto aqui, ó. E um ponto comum aqui entre eles. Então aqui, então devemos passar ele de delta para estrela, né? Fazer a transformação. Vamos lá fazer a transformação. Só usar aqui e colocar os valores nessas expressões aqui, ó. Daria pra gente já começar. Então RA. Todo mundo entendeu porque que tem que mudar de delta para estrela? Né? No caso aqui tá tá em estrela, né? Tem que transformar isso aqui em delta, né? Delta estrela. Então, bom, tá aqui R1, R2 e R3, R1 5 ohms, R2 10 ohms e R3 20 ohms. Então, com base na fórmula lá em cima, então vai ficar 5 vezes 10 mais 10 vezes 20 mais 20 vezes 5 dividido por 20. O importante aqui é você adotar aqui uma sequência, só que não é importante muita sequência não. Entendeu? Não vai alterar muita coisa não. Aqui eu coloquei R1, R2, R3, mas aqui podia ser R1, R3, R2, tá ok? É só seguir mais ou menos essa lógica aqui da equação aqui, ó. Então aqui vai dar 17 e meio ohms. Um resistor. Então podemos trocar esse resistor RA por 17,5. O RB vai dar por 10 aqui. Eu vou fazer a conta aqui, quanto que vai dar aquela de cima, porque
esse fator de cima aqui, ele sempre se repete em todas as equações. Pra gente ganhar um tempo, eu vou fazer já essa conta todinha aqui para saber quanto que vai dar já o valor do numerador aqui. Então, como esse numerador se repete, eu não vou ficar fazendo toda hora essa expressão aqui. Então eu já vou calcular o valor dela aqui. 5 vezes 10 mais 10 vezes 20 mais 20 vezes 5. 350. Então isso aqui vai dar 350, né? 350. Então aqui vai dar 35, né? E o RC você vai dividir por 5. 350. Isso aqui vai dar 70 ohms. Tá ok? Todo mundo entendeu o uso da fórmula? Bom, agora devemos reescrever o circuito aqui. Bom, vou dar uma limpada aqui geral. Os valores que vai interessar pra gente é esse aqui, esse e esse. Eu vou dar uma limpeza geral aqui pra gente trabalhar isso aqui. Na verdade o circuito ele vai ficar redesenhado a fonte de 2 amperes. Vai ter um resistor aqui, não foi mexido, que é o 28 ohms, né? Aqui eu vou substituir pelo resistor de 70, né? Aqui o circuito continua. E aqui tem um resistor de 105 ohms. E aqui vai surgir um resistor. E aqui surge um outro resistor. Aqui vai ter aquele de 17, né? E meio. E aqui surge aquele 35. O que o exercício quer saber? Ele quer saber a tensão que fica em cima em cima da fonte aqui, né? Quando todos esses resistores estiverem num resistor equivalente, vai sobrar só a fonte de corrente e um resistor. Então ele quer saber a tensão em cima desse sistema único que vai ficar. Como o sistema estava em estrela, não dava para fazer associação de resistores. Só que agora, se você perceber bem, ó, aqui tem um nó.
eu posso fazer o paralelo desses dois resistores aqui, ó. E outra, tem um outro nó aqui, eu posso fazer o paralelo desses dois resistores aqui, ó. Certo? Então, o simples fato de ter passado para esse de estrela para delta já melhorou a situação, eu já posso ter um caminho para resolver. Então, eu posso já fazer a equivalência entre esses quatro resistores aí. Isso, isso é porque a transformação ajuda a gente a fazer isso, tá vendo? Como é a transformação de delta para estrela, estrela para delta ajuda nisso aí. Quando você não consegue fazer a associação de resistores, você usa desse método. Então vou fazer aqui, ó, 70 paralelo com 28. Vai dar 70 vezes 28. 70 mais 28. Então, se vocês calcularem isso aqui, você vai chegar numa equivalência de 20. E vou fazer também um paralelo de 17,5 paralelo com 105, né? 17,5 vezes 105 dividido por 17,5 mais 105. Isso dá uma equivalência de 15. Então os dois valores tá ok? Então encontramos dois valores aqui importantes. Isso aqui, isso aqui. Então essa equivalência aqui você vai trocar por 15 ohms. E essa equivalência aqui, ó, você vai trocar por 20 ohms. Beleza? Vamos redesenhar o circuito. Dá uma pausa a copia. Vamos dar uma redesenhada no circuito. Bom, o circuito vai ficar mais ou menos assim, ó. A fonte de corrente de 2 amperes. Bom, aqui tinha aquele resistor de 35 ohms aqui. Fizemos aquela equivalência lá, que vai dar um resistor de 20, né? Pela equivalência. E aqui vai surgir a equivalência lá de 15. E aqui fechou o circuito. Certo? Então ficou muito fácil enxergar que eu posso associar esses dois resistores aqui em série. E vai ficar em paralelo com isso aqui. Certo? Então o circuito ele vai passar a ter uma fonte de corrente de 2 amperes com um resistor aqui de 35 ohms, 20 com 15, um outro resistor aqui, ó.
35 ohms. Faço a equivalência disso aqui, dois resistores em paralelo, né? Quando os valores dos resistores são iguais, basta dividir por 2, né? Então vai dar 17,5. E a gente vai cair numa fonte de corrente simplesmente com um resistor, tá? Que é a mesma coisa se você fizesse 35 vezes 35 mais 35. A equivalência aqui vai dar 17,5. Esse valor aqui, ó, 17. Tá aqui. Daí aqui ficou fácil, que aqui você pode escolher transformar essa fonte de corrente em fonte de tensão, que é o que a gente quer, que o exercício quer, ou simplesmente aplicar a lei de ohms aqui, né? Então é tranquilo. Então o exercício está resolvido, né? E na verdade ele queria saber a tensão que estava ali em cima da fonte, né? Ou na última equivalência do resistor, né? Se você tem uma fonte de corrente de 2 amperes que está ligado em paralelo com um resistor aqui de 17,5 ohms, né? Basta se aplicar a lei de ohms, né? Você vai contar que a tensão é a resistência vezes a corrente. Então a tensão que está ali em cima do resistor aqui, né, é o 17,5, né, vezes os 2 amperes. Então a tensão é de 35 volts, conforme a resposta do exercício. Então tá aqui. Tudo isso é para saber que tensão seria essa naquela parte do circuito. Também você pode fazer a transformação de fonte de corrente e fonte de tensão. Então isso aqui daria uma fonte de tensão, né, de 35 volts, com um resistor de 17,5 em série com a fonte. Então essas duas representações. Essa aqui é a fonte de corrente, né? Essa é a fonte de tensão. Então aqui eu sempre usei a lei de ohms aqui, né? Tensão é resistência vezes a corrente. Então tá aqui. Tá ok? Eu sei que esse exercício era meio complicado mesmo. Quem não lembrava da conversão de delta para estrela ou estrela para delta não conseguiria resolver esse exercício, simplesmente porque os resistores eles não estavam nem em série e nem em paralelo. Então, para sair dessa enrascada, você tem que fazer a transferência de delta para estrela ou de estrela para delta.
No caso, o circuito estava em estrela, teve que passar para delta, né? E o jeito de passar foi usando aquela fórmulazinha lá de RA, RB e RC. Tá ok, pessoal? O exercício está resolvido aí. Abraço a todos, tudo de bom. E aqui é o instrutor Paulo Silva. Tá ok? Aulas de cálculo, aulas de matérias de disciplina de elétrica, pode me procurar. Tá ok? Que eu estarei disposto a lhe ajudar. Tá ok, pessoal? Só procurar consultoria de cálculo, ajuda. Entrar em contato, tá ok? Procurem ajuda, tá ok? Abraço, tudo de bom.